Oi, gente, que privilégio poder falar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi essa semana estudando o Vem Segue-me. E eu vou te contar que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas antes disso, eu queria te falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, quando nós pensamos o que são provérbios, são frases curtas que contêm algum ensinamento. Nós sabemos que esses provérbios muitas vezes se tornaram como ditos populares, que estão por aí, né, de boca em boca, palavras de sabedoria que a gente foi escutando ao longo da vida. Outro dia, a minha filha me disse assim: Ai, mãe, às vezes eu tenho vontade de escrever um livro com todos os seus conselhos. E eu fiquei pensando: nossa, eu também gostaria de escrever um livro com os conselhos da minha mãe. Que legal isso! E se vocês pensarem, vocês também receberam muitos conselhos da sua mãe, do seu pai, conselhos sábios, porque esses conselhos eles perpetuam de geração em geração. São palavras de sabedoria de alguém que já viveu, de alguém que é mais experiente. E por isso, esses provérbios contêm ensinamentos tão preciosos, que vão desde relacionamentos com nossos familiares, relacionamentos no trabalho, como aproveitar melhor o nosso tempo, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Então, os provérbios são palavras de sabedoria. E nós sabemos que muitos desses provérbios, né, inclusive já no início do livro, fala que eles são atribuídos ao filho de Davi, que foi ao rei Salomão, assim como o livro de Eclesiastes. Então, quando nós lemos esses provérbios, essas palavras de sabedoria, elas são como instruções. É como um guia prático para a gente viver melhor. Uma coisa nós podemos ter certeza: os provérbios, muitas vezes, eles não indicam uma garantia. Será exatamente assim. Mas nós sabemos que se nós aplicarmos eles, a possibilidade de dar certo é muito maior. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Essa semana eu recebi uma mãe na escola que ela estava muito aflita. Então ela estava conversando comigo sobre a sua filha e ela veio retirar a filha do curso e me explicou os motivos. A filha tinha se envolvido com mais companhias e ela me mostrou o celular da menina, as conversas e assim, muita pornografia. Era uma coisa de realmente se desesperar. E uma menina de 14, 15 anos de idade. Então essa mãe acabou tendo que tirar da escola e levando para uma outra escola de tempo integral, mudou o horário dela para poder acompanhar melhor a filha, tirou o chip do celular, fez tudo o que podia. E ela veio pedir meu conselho e disse assim: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que eu devo fazer? E eu disse para ela: mãe, se fosse a minha filha, eu faria exatamente igual. Fique em paz. E aí, enquanto nós conversávamos, chegamos à conclusão de que, mesmo ela fazendo tudo isso, não seria uma garantia. Não seria uma garantia que a filha não voltaria a se comunicar com esses velhos amigos, que ela não continuaria a fazer as mesmas coisas. Mas aí, nesse que não seria uma garantia, eu falei o seguinte para a mãe: mas há uma garantia. A garantia é que você está fazendo tudo o que você pode para salvar a sua filha. Pode ser que ela não siga a receita, pode ser que ela não perceba isso agora, pode ser que ela não te obedeça, porque ela tem o arbítrio, mas você fez tudo o que podia. Então, quando eu leio esses provérbios que nos ensinam tanto, e um deles a gente lê sobre ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Talvez não seja uma garantia, mas há uma probabilidade. Há uma probabilidade muito grande de quando você ensina, você ensinou, você fez a sua parte.
Embora ele tenha o arbítrio e talvez hoje ele esteja longe do Evangelho, mas pode ser que quando ele chegar aos 30, aos 60, aos 70, em algum momento ele vai lembrar, ele vai reflexionar sobre o que aprendeu a vida inteira. Então, como pais, precisamos continuar fazendo a nossa parte. Uma outra coisa, um outro provérbio que eu gostei muito é quando ele fala sobre o temor do Senhor. A sabedoria, ela está muito relacionada ao temor do Senhor. Ela está relacionada a guardar os mandamentos. E nós aprendemos que esse temor do Senhor não é o temor do mundo, não é ter medo dele, mas é o respeito, é o assombro, é o maravilhar-se com as suas obras. É saber que o Senhor somente quer o melhor para a gente. É guardar os mandamentos e confiar nele. Esse é o temor do Senhor. É respeitá-lo, é reverenciá-lo. É guardar os mandamentos por amor, por saber que tem um Deus que nos ama, que nos cuida e quer que um dia estejamos com Ele. Então esse é o temor do Senhor, que se repete tanto no livro de Salmos. E nós vamos ver tantos ensinamentos nesse livro que faz a nossa vida melhor. Que se nós seguirmos, teremos uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz. Quando ele diz assim, a palavra branda desvia o furor. E é verdade. E é verdade. A gente precisa aplicar esses provérbios na nossa vida. Há algo muito interessante também, que é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Você pode ter conhecimento e não ser sábio. Porque uma coisa é você conhecer sobre determinado assunto, uma coisa é você conhecer sobre algo, e outra coisa é você saber aplicar aquilo que você sabe. Ou seja, a sabedoria envolve a habilidade, envolve a aplicação do conhecimento na sua vida. Não basta somente conhecer os mandamentos, eu preciso ser sábio para aplicá-lo na minha vida. E eu gostei muito porque quando a gente pensa em Salomão, Salomão foi filho do rei Davi. Ele sucedeu Davi quando Davi morreu no trono, né? Ele se tornou o rei aí de Jerusalém. Então ele só tinha 20 anos de idade, ele tinha um império, um reinado enorme. E é nesse momento que o Senhor fala para Salomão que qualquer coisa que ele pedisse, o Senhor lhe daria. E Salomão vai lá e diz, olha, me dá um coração entendido para julgar o teu povo. Me dá discernimento, né, que eu possa discernir entre o bem e o mal. Como eu posso, né, gerenciar, governar um povo tão grande? Então ele tinha uma missão muito grande. E ele podia ter pedido dinheiro, né, as riquezas, poder, mas ele pediu sabedoria. E ele se tornou conhecido por todas as nações como o rei mais sábio. Ele julgou mais de 3.000 sentenças. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Escreveu salmos. Ele foi aquele rei que expandiu territórios. Olha, ele já fazia extração, né, de sal. Ele introduziu, inclusive, os cavalos nas carroças, nas guerras. Ele introduziu também o comércio de cavalo. Ele aumentou, né? Ele promoveu esse comércio que era muito tímido, na verdade. Ele expandiu a questão de transportes. Então ele se tornou sábio por tudo o que ele realizou. Ele foi aquele que fez a construção do Templo de Jerusalém, que não foi permitido ao Pai. Ele fez o Templo de Jerusalém. Mas uma coisa me inquietou muito enquanto eu lia, e eu comentei isso, inclusive, né, no estudo, conversando com meu marido. Como Salomão, esse homem dotado de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, o que fez com que ele
né, muitas vezes na sua vida não tivesse sido sábio o suficiente. E quando nós vemos isso, ele faz um palácio para ele. Ele ergue um palácio que é inclusive mais luxuoso que o templo que ele ergueu ao Senhor. Imagine um palácio todo de mármore e ouro, que foi muito mais custoso do que o templo. Ou seja, a casa de Salomão ficou mais cara do que a construção do templo. Depois Salomão vai lá e casa, né, fora do convênio. Então a gente fica pensando nessa dicotomia, nessa contradição na vida de Salomão. E aí eu fui pesquisar um pouco mais. Porque quando a gente chega no livro de Eclesiastes, há uma palavra muito repetida, que é tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes nos leva a um homem bem diferente do Salomão, que colocou altas cargas, altos tributos, que oprimiu o povo e que simplesmente enriqueceu para ganho pessoal, para ter mais do que os outros. E de repente a gente vê um Salomão diferente daquele que a gente aprendeu com a história. Então eu fiquei ponderando e aí eu fui nas datas, fui pesquisar datas. E o que é que a gente chegou à conclusão? Que na verdade Salomão teve a oportunidade de escrever, né, esse livro, Eclesiastes, já no final da sua vida. Então, gente, olha que privilégio é envelhecer. Que privilégio, ainda que você tenha artrite, artrose e etc. E envelhecer. Porque te permite você refletir sobre tantas das ações que você fez na sua vida. É o momento, é a fase da vida que te faz refletir sobre o que valeu a pena. O que conta? O que eu levo ao final dessa vida? E aí, porque Eclesiastes é conhecido como o livro O Pregador, não é? É aquele que, se eu tenho em Provérbios conselhos, agora eu tenho em Eclesiastes aquele que vai me dizer, olha, toda a sabedoria sem Deus é vã. Tudo que eu consegui nessa vida sem Deus é em vão. É aquele que vai me advertir sobre as minhas ações e sobre aquilo que realmente importa. Então, quando Salomão diz assim, tudo é vaidade. Tem um discurso lindo do Hélder Tidorf, que eu separei um trecho dele, que é acreditar, amar e fazer. Onde o Hélder Tidorf diz assim, o rei Salomão foi provavelmente um dos seres humanos mais bem-sucedidos na história. Ele parecia ter tudo: dinheiro, poder, adoração e honra. Mas após décadas de comodidade e luxo, como o rei Salomão resumiu a sua vida. É tudo vaidade. É tudo vaidade. Esse homem que possuía tudo tornou-se desiludido, pessimista e infeliz. E aí o Hélder Tidorf, ele diz assim, mas há esperança. E a esperança é Cristo. É vivermos uma vida em abundância, uma vida plena, significa ter Cristo no centro dela. Tudo é vaidade quando não temos Cristo na nossa vida, quando nós não centralizamos a nossa vida em Cristo, quando nós não somos sábios o suficiente para guardar os mandamentos de Deus, para ficar nos limites do lugar seguro. Gente, é impossível você não ler e você não sentir forte no seu coração as coisas que você precisa fazer. Ele fala sobre a juventude,
sobre os erros que cometemos na juventude, sobre ser sábio, sobre buscar o Senhor, sobre saber que existe um tempo para tudo e que nós precisamos usar o nosso tempo com sabedoria. Planejar nossa vida, nos organizar, saber que os relógios de Deus não são os nossos relógios. E aí eu peguei aqui, eu vou pegar outro objeto aqui da minha estante, que eu amo, que é uma ampulheta, que é aquela que nos remete ao tempo, né? Que serve para medir o tempo. E a nossa vida, gente, é feita de tempo. Então que nós possamos ter muito cuidado para que a gente não passe pela vida e não consiga fazer aquilo que realmente nós gostaríamos. Então fica aquela reflexão de como eu estou vivendo a minha vida. Será que se eu chegar lá na frente eu posso fazer aquela retrospectiva? Será que eu vou dizer tudo é vaidade? Será que eu vou olhar para a minha vida com arrependimento pelas coisas que eu poderia ter feito? Porque quando a gente olha para Salomão, ele aumentou os impostos, ele aumentou a carga. Quando o filho dele sobe ao trono, o que é que acontece? O povo está pedindo, por favor, diminui os impostos, diminui as cargas. Ele reinou por 40 anos. E o que é que acontece? O filho dele dobra essas cargas, o que resulta, inclusive, na divisão do reino do norte e do sul. Depois, essa consequência leva, né, na divisão das tribos, as tribos são espalhadas, ou seja, as tribos perdidas. Como as decisões de um governante levam a consequências como a vaidade, o orgulho, o pensar apenas em si próprio. Então, que nós possamos realmente pensar que tipo de vida eu estou vivendo. Será que eu estou olhando para o meu próximo? Será que eu estou me omitindo no bem que eu poderia fazer às pessoas? Será que um dia eu vou chegar mais adiante e dizer tudo é vaidade? Desperdicei os meus anos. Então que a gente possa pensar nisso, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Eclesiastes é aquela sacudida, né? Aquela sacudida para que a gente realmente melhore, para que a gente faça as coisas bem. E eu vou finalizar hoje o meu vídeo com um poema que eu amo, eu não sei a autoria, mas que a gente possa refletir sobre o tempo que foi nos dado e que diz assim: conta e tempo. Deus pede estritamente conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar a minha conta feita a tempo. O tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Antes cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Que a gente possa aproveitar enquanto temos tempo. Vamos ouvir os conselhos daqueles que já viveram, daqueles que são mais sábios que nós, mesmo que às vezes a gente não queira ouvir. Vamos ouvir a voz do Senhor, que o temor do Senhor, que guardar os mandamentos e confiar nele é sabedoria. Vamos lembrar que nós precisamos viver a vida de maneira produtiva, que precisamos aproveitar melhor o nosso tempo, fazer o bem com o tempo que nós temos. E um dia, quando chegar o momento de prestar conta, que a gente não diga simplesmente tudo é vaidade, mas que a gente possa ter feito da nossa vida uma existência produtiva. E vamos encontrar essa paz que só Cristo nos dá. Uma boa semana. Até a próxima!